Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma videoaula e nessa aula a gente vai aprender a inserir imagens, trabalhar com imagens no TextMaker, beleza? Então já aberto o TextMaker, antes da gente começar já com os comandos para inserção de imagem, a gente antes tem que colocar os pacotes no preâmbulo, antes do Begin Document, beleza? Então vamos lá. Então a gente entra com o pacote, né, barra usepact, chaves. A gente vai digitar aqui, graphics, né? Esse pacote é o pacote que vai trabalhar com as imagens. E mais um pacote, usepact, wrapfig. Acho que é isso. Isso aqui vai trabalhar com as imagens ao lado do texto, junto com o texto, beleza? Então são os dois pacotes essenciais para a gente já começar a trabalhar com as imagens. Depois de ter definido o preâmbulo, a gente vem aqui dentro do Begin Document, entre Begin Document e End, né, que é o desenvolvimento do nosso trabalho, e vamos pegar algum texto aleatório aqui, né, na internet, na verdade não é aleatório. Um texto sobre o LaTeX no Wikipedia, só para dar um exemplo de como vai ficar a imagem no meio do texto, por exemplo. Copiar essa outra parte aqui. Beleza. A nossa imagem vai ficar aqui no meio, tá ok? Então a gente entra com o comando barra begin figure, que já vai aparecer lá, ele já vai criar um end figure, beleza. Então dentro do begin figure e end begin figure, que a gente vai trabalhar o destino da imagem, o tamanho, que vai trabalhar a imagem, beleza? Então, no begin figure ainda a gente coloca colchetes e coloca H, né? O que significa esse H? Vou até colocar para comentário. H é igual no meio dos textos. Vai ficar legal? No meio dos textos ou entre os textos. Entre os textos. Como assim? Não só basta colocar o comando entre o texto aqui que vai aparecer a imagem. Dependendo, dá até para fazer isso. Só que esse H, ele significa que a imagem vai ficar entre os textos mesmo. Se a gente colocasse T, ficaria no topo. E se a gente colocasse B, ficaria na base a imagem, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com um H, que é no meio, tá? Depois de ter feito isso, dá um espaço aqui. A gente vai entrar com o comando barra. Opa, o que eu digitei? Centering, que vai ficar no meio, centralizado a imagem. E depois, comando principal, né? Que é o comando da imagem, que a gente vai trabalhar com a imagem. Que é include graphics, e depois vai abrir os colchetes e tem lá escala. O que é escala? É onde a gente vai trabalhar com o tamanho da nossa imagem. Então vamos colocar lá 0.5. Vai ser o tamanho da nossa imagem, tá? 0.5. E dentro dessas chaves a gente vai colocar o destino da nossa imagem. Por exemplo, imagens barra pasta barra segunda pasta e barra imagem, a nossa imagem do formato PNG. Esse praticamente seria um destino da nossa imagem, beleza? Mas no caso não é. No caso eu vou trabalhar com essas duas imagens, dessa folha aqui e a logo do TextMaker, tá? Está em imagens no computador e está aqui. Quando tem um destino muito grande, na verdade o interessante é sempre que você for trabalhar com imagem, você copia a imagem, tá? Copia a imagem. Deixa eu fechar aqui. Vai lá no seu projeto
que no caso o meu projeto, o que eu estou mostrando para vocês, eu salvei dentro dessa pasta, trabalho. E eu criei uma nova pasta aqui, imagens, tá? Esses outros arquivos são os arquivos gerados através do TextMaker. Tudo isso aqui que a gente está trabalhando, ele é gerado no local onde está o seu projeto, tá? Se eu clicar nesse arquivo, ele já vai abrir no TextMaker. Se eu clicar nesse aqui, já é o nosso projeto, nosso trabalho em PDF. Então, toda vez que você vai criar algum trabalho, o TextMaker ele gera vários arquivos mesmo. Então, é interessante salvar em alguma pasta. E dentro dessa pasta, que está o nosso projeto, você cria alguma pasta, outra pasta, né? No caso aqui eu criei imagens. E aqui dentro eu salvei as minhas imagens que eu vou trabalhar, tá ok? Então, você salva aqui dentro do projeto, vai ficar bem flexível quando você for importar as imagens, tá? Deixa eu fechar aqui e vamos lá no TextMaker. Então aqui qual é o nosso destino? É imagens, Matheus, imagens, barra, logo. Logo é o nome da nossa imagem, né? Ele tem um formato PNG. Então, pasta imagens, logo PNG, tá? Para não ficar um processo grande, assim, um destino grande, tá ok? Feito isso, a gente também, vou colocar aqui Caption. O que é Caption? É tipo uma legenda, um subtítulo para a nossa imagem. Como é logo, vou colocar TextMaker, que é a imagem, a logo do TextMaker. Feito isso, pronto. Basicamente é isso, tá? Vamos lá, compilar para vocês verem. Não deu nenhum erro, executar. E tá lá. Deixa eu expandir. Tem lá o texto que eu coloquei, tipo, como exemplo, né? Deixa eu aproximar aqui. E a nossa imagem, o subtítulo que eu coloquei lá, TextMaker, ele gera aqui figura 1, tá? Não fui eu que escrevi, ele gera automaticamente. E o nosso texto que eu escrevi novamente, tá? Fechando aqui, se você não quiser o Caption, pode tirar, né? Vamos compilar, executar. Olha lá, ele ficou sem a legenda, tá? Aí vai do seu gosto, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Então, esse é um comando para importar uma imagem. Pega em figura, decide se fica no meio, no topo, na base, tá? Centraliza a imagem, entra com esse comando, você define o tamanho da imagem, o destino dela. Se você quiser colocar um subtítulo, entra com Caption e pronto. Aqui também tem como trabalhar com largura e altura. No caso é height. Vamos colocar aqui 2 centímetros, eu não lembro se é altura, comprimento, não sei, em inglês, eu não lembro. E width. Vou colocar 5 centímetros, tá? Ele trabalha com centímetros e milímetros também. Interessante isso do TextMaker. Compilou, executou. Olha lá, ó. Veja que ficou até mais largo, né? Se a gente colocar aqui no TextMaker 2 centímetros, né? Fica quadrado. Compilar, executar. Olha lá, ficou quadradinho como a imagem original, beleza? Então ele possibilita trabalhar com altura e comprimento, largura, não lembro exatamente. E scale, o que é scale? Ele pega a imagem original e ele amplia, ele vai ampliando sem alterar o tamanho, como pode dizer, sem alterar a altura e o comprimento. Ele aumenta a imagem, mas ele não interfere, não deixa desproporcional da imagem original. Você viu que eu coloquei 5 centímetros ali e já ficou largo. Tá? Em Scale, se colocar 1 aqui, compilar e executar, ele fica enorme, mas ele não deixa de ser quadrado, como é a imagem original. Tá? Então você pode trabalhar com Scale ou com altura, comprimento, largura, não lembro exatamente a tradução. Tá? Beleza. Aqui no caso, a gente trabalhou o modo básico da imagem. Agora a gente vai trabalhar imagens e textos, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos lá no Wikipedia novamente. Vou copiar qualquer coisa aqui. Pode ser esse aqui. Opa. Copiar isso aqui.
beleza? Vou colar aqui, né? Colei. E no meio aqui eu vou trabalhar com outro comando. Então vamos lá. Que a gente vai trabalhar o segundo pacote, né? Como eu expliquei, que trabalha junto com o texto. Então a gente entra com a barra begin, tá? Begin, abre chaves e digita. Aqui já o TextMaker não identifica, né? Então é manual. Wrap figure. Eu acredito que é isso. Wrap figure. Chaves de novo. Colocamos L. Por que o L? O L de left em inglês, né? Que significa esquerdo. Então a nossa imagem vai ficar do lado esquerdo do texto. Se fosse direita, right. Colocaria um R, tá? No centro, C. L. E abrir chaves novamente. E vamos colocar um tamanho aqui 0.25. É o tamanho do espaço que vai ficar no texto, tá? Depois eu vou explicar devagar para entender. E colocamos barra, nessa barra não, essa barra invertida. Barra teste widget. Teste widget. Texto widget. Beleza. Então esse comando ele vai dar um espaçamento do lado esquerdo, um espaçamento de 0.25 no texto, tá ok? Vamos dar um enter. Colocamos barra centering. Por que centering? Ele vai centralizar a imagem no meio do espaço, tá? Não no meio da página ou do texto, no meio do espaçamento. E entramos com o comando include, né, normal, graft, tá? Em escala a gente coloca o seguinte comando, a gente tira o scale e digita width igual 0.25, tá? Lembrando que o tamanho aqui da imagem, que aqui a gente está definindo o tamanho da imagem, e aqui de cima é o tamanho do espaço. O tamanho da imagem sempre tem que ser igual ao tamanho do espaço, porque se isso aqui for maior, a imagem vai ocupar o texto também, por cima do texto. Então sempre tem que ocupar o espaço, tá? Nunca pode ser maior, pode até ser menor, só que é sempre interessante ser igual, tá? Para preencher corretamente. Então a gente coloca o tamanho 0.25 barra teste widget novamente. Widget, isso. E aqui o endereço, né, da nossa imagem, que está em imagens barra como é que tá esse, como é o nome? Deixa eu minimizar aqui que eu já esqueci o nome. Folha, né? Folha JPG. Então colocamos folha JPG. Beleza. Vamos colocar aqui algum comentário, né? Caption. Folha. Coisa boba aqui. E como o TextMaker não reconheceu o comando aqui, na verdade reconhece, só que ele não deu uma prévia. Então fechamos o corpo aqui com end, entre chaves, wrap figure, né? Para fechar o corpo aqui, para trabalhar. Ok? Pronto. Vamos compilar. Não deu nenhum erro. Executamos. Bom, como vocês podem ver, tem o texto lá, né? E a imagem ficou do lado esquerdo, tá? Vejam que o texto, deixa eu voltar lá no TextMaker, né? Que ficou uma coisinha aqui. Vamos dar um espaçamento aqui, colocar barra para dar uma quebra de linha, né? Vamos executar e compilar para vocês entenderem. O texto começa aqui, com a popularização,
E vejam que o texto vai se indentando conforme a imagem, tá? Então, deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem. E aqui também, tá? Então, aqui para a gente entender. Esse 0,25 é o espaçamento, tá? Esse branco aqui que a gente criou, tá? L é do lado esquerdo. No caso aqui ficou do lado esquerdo do nosso trabalho, nosso texto aqui, tá? Aqui é o comando para centralizar. Vejam que a imagem está no centro desse espaço, tá? E o comando da imagem é a imagem do tamanho 25, cabe perfeitamente no espaço. Se a gente aumentar isso aqui, ele vai sair para fora e vai intercalar com o texto, então vai ficar uma coisa estranha. E o caption é a legenda, né? Como está escrito aqui. Se a gente quiser tirar, a gente pode tirar. Então, mas é só para vocês entenderem o porquê, tá? Que é o tamanho da imagem, o tamanho do espaçamento. E aqui é para ficar centralizado no espaçamento, tá bom? Se a gente colocasse aqui R, compilar aqui, ele ficaria do lado direito, como vocês podem ver aqui, tá bom? Mas fica mais interessante do lado esquerdo, de left, tá? Ó, como vocês podem ver, ficou desse jeito o nosso documento trabalhando com a imagem, ok? Então, sempre interessante também vocês comentarem aqui, tá? Coloca porcentagem e vai comentando o que cada comando faz para vocês não esquecerem, tá ok, pessoal? Então, essa videoaula foi basicamente isso, em questão de trabalhando, né, com os comandos para inserção de imagem, tá bom? Então, fique ligado nos próximos vídeos e até mais, pessoal!